Olá, olá, amantes do futebol! Começando aqui o nosso primeiro FuteVP. Basicamente, sou o Vinícius Pedroso e sou narrador de futebol, começando minha carreira aí. Espero que vocês acompanhem essa jornada comigo. E hoje a gente vai falar de Copa América Feminina que está rolando. Brasil e Bolívia vão se enfrentar nessa quarta-feira, dia 16 de julho, a partir das 18 horas, com transmissão do Sport TV e da TV Brasil. E eu estarei narrando pela Rádio Resenha do Interior. Principal competição sul-americana entre as seleções do continente, e a gente, claro, vai aí destrinchar esse confronto entre as favoritas do Brasil e as azaronas aí da Bolívia. Bom, essa já é a 10ª edição da competição, que começou, né, no último final de semana. O Brasil ganhou da Venezuela por 2-0, e é uma competição que surgiu lá em 1991, já tem 30 e poucos anos, quase minha idade aí de campeonato, mas na época tinha apenas 3 seleções, e de lá para cá muita coisa mudou, claro, mas a emoção pela busca pelo título sul-americano continua a mesma, e o Brasil sempre favorito, sempre conquistando, né? Hoje 10 seleções brigam pelo troféu, divididas em 2 grupos, né? E as 2 melhores de cada chave vão subir aí para a semifinal e aí disputar o campeonato decisivo. Vale lembrar que também vale vaga para o Pan-Americano e para os Jogos Olímpicos, né? Então, campeão e vice vão para os Jogos Olímpicos, terceiro, quarto e quinto colocado vão para os Jogos Pan-Americanos. Por isso, né, os terceiros colocados de cada grupo se enfrentam também num jogo para definir o quinto lugar e definir essa vaga no Pan-Americano lá em Lima, em 2027, tá? E vale lembrar, a competição não classifica mais para a Copa do Mundo, né? Vai ter uma eliminatória direta aí organizada pela Conmebol no mesmo estilo da masculina, tá? O grupo A é formado lá por Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai, né? Estão no outro grupo, a gente vai ver aí depois na semifinal. E o Brasil joga no grupo B com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Os confrontos são todos realizados no estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito. Tá? A seleção boliviana, né, que é aí que vai disputar contra o Brasil, tá buscando evolução, tá buscando consolidar seu futebol ainda. É uma seleção que tem muita dificuldade devido a falta de investimento geral. O futebol feminino como um todo sofre, mas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê alguns movimentos mais interessantes. Na Europa e nos Estados Unidos, mais consolidado. No Brasil, ainda tentando se consolidar. Mas na Bolívia, sofre muito com a falta de investimento. Por conta disso, elas ficam ali alternando alguns desempenhos e não tem boas campanhas até hoje contra o Brasil e na Copa América em geral. Ainda sofrem para marcar gols e também para se defender. Tomaram 4-0 do Paraguai na última rodada e tem constantemente sofrido goleadas, né? Mas assim, vai ficar, por enquanto, a lanterna no grupo. Provavelmente vai ser o saco de pancadas aí, mas está tentando criar aí algumas coisas. A gente já tem agora na seleção boliviana algumas jogadoras, né? Uma jogadora ali que atua no futebol europeu, a goleira atua no futebol dos Estados Unidos. Então vai tentando se consolidar. Outras estão ali num nível mais amador, às vezes até sem clube, mas representando sua seleção da melhor forma que pode, né? Bom, é uma equipe bem jovem, tá? E a gente espera aí uma goleada do Brasil para cima da seleção. No retrospecto do ano, sofreu goleadas também, né? Enfrentou o Panamá 2 vezes, perdeu por 2-0 no primeiro jogo, mas depois 5-1 na sequência, né? É um retrospecto de muitas derrotas, de muitos gols sofridos, né? Já tem aí 150 gols sofridos antes de iniciar a competição, tomou mais 4 agora, mas é uma seleção aí que representa o seu país da melhor forma possível, dentro das limitações ali de investimento e as condições que o futebol acaba dando às meninas da Bolívia. Por outro lado, né, no Brasil, a seleção brasileira vem numa crescente impressionante, né, desde a chegada do técnico Arthur Elias, quando ele entrou ali depois da Copa do Mundo de 2023. Já subimos para a 4ª posição agora, né, no ranking da FIFA, repetindo a nossa melhor colocação histórica. É uma mescla de jogadores agora experientes e jovens talentos, o que promete um futuro bem legal para o nosso futebol feminino, né? Estreamos contra a Venezuela 2-0, mostrando a força do nosso elenco. Porém, não foi uma vitória que convenceu, foi uma vitória que ficou com muitas aspas. Há de se pesar que Quito está a 2.800 metros de altitude, e isso pesa muito para as jogadoras disputar uma competição nesse nível, mas a realidade é que o Brasil contra a Venezuela não convenceu. Fez o primeiro gol ali no primeiro tempo aos 31 minutos, mas até então a Venezuela já tinha finalizado 5 vezes e o Brasil nenhuma.
e depois conseguiu o gol da redenção bem no finalzinho do segundo tempo. Aí a Duda Sampaio, né, fechou a conta. No primeiro tempo o gol tinha sido da Amanda Gutierrez. O grande destaque acho que foi a Gil, né? A Gil conseguiu 2 assistências, bem participativa, a Isa também muito segura e ela também participa da jogada do primeiro gol. É bem legal ver essa mescla de jogadores experientes e novas dando resultado, mas a realidade é que foi um resultado baseado nos 3 pontos, não foi um resultado que convenceu em termos de futebol. A gente sabe que o futebol feminino tende a apresentar resultados melhores no Brasil, especialmente no futebol sul-americano. A gente passou por 5 confrontos, vocês estão vendo aqui do lado, né, os confrontos recentes. A gente passou por confrontos contra equipes de uma prateleira superior, né, França, Estados Unidos, Japão, e com vitórias, né. Perdemos ali para a França 3-2, mas venceu 2 vezes o Japão, venceu os Estados Unidos, teve uma derrota antes para os Estados Unidos num 6º jogo aí anterior, mas são equipes de ponta e contra a Venezuela se esperava um resultado melhor. Contra a Bolívia, a tendência é ser uma superioridade, como o confronto direto demonstra, né? A gente só teve 5 jogos na história contra a Bolívia e já teve 40 gols, né? Uma média de 8 gols por jogo. A maior goleada foi um assustador 15-0 na Copa América de 95 e o mais modesto foi um 6-1 na Copa América de 2006, com o único gol boliviano da história, inclusive marcado pela jogadora Moron. E o último encontro, vitória por 7-0 na Copa América de 2018, né? As destaques aí das duas equipes, né? A equipe boliviana tem talvez como grande destaque a sua goleira, tá? Que ela joga lá nos Estados Unidos, na Futeboleira Select. Ela já mostrou algum do seu valor na primeira rodada, apesar do 4-0, fez 3 defesas incríveis que impediram o placar de ser mais elástico ainda. É uma segurança ali e pode dar trabalho para as atacantes brasileiras. É uma goleira boa, claro, só a goleira não vai resolver, mas é uma goleira que me chamou bastante atenção, tá? E temos aí a Queiroz, né, porque é uma referência no ataque boliviano, ela atua na Espanha e busca talvez trazer essa experiência europeia para o faro de gol, né, ela joga no Oviedo moderno da Espanha e tem que ver, né, se ela vai aí dar algum trabalho para a defesa brasileira. E também temos a Campos, né, a Meia Campos, que joga futebol argentino, é uma das responsáveis pelas criações das jogadas da Bolívia também e pode ser uma chave aí para quem sabe buscar aqui um segundo gol da história da Bolívia contra o Brasil. Agora, no Brasil, os destaques aí são vários, né, a gente elegeu 3 aqui para falar. Duda Sampaio, que marcou, né, gol, o segundo gol do Brasil. Ela tem muita garra, tem aquele estilo corintiano de ser braba, né, tal, e é uma excelente jogadora, pode desequilibrar assim como desequilibra pelo Corinthians e tem uma técnica muito apurada, né? Sabe chutar, sabe finalizar, sabe passar, é um meio campo, uma meia de muita qualidade. A Gil, que apesar de atacante, né, trabalhou muito como garçom na primeira rodada, 2 assistências já nessa competição logo na primeira rodada e é uma visão de jogo interessante, né? Porque mesmo ela podendo finalizar alguns lances, ela tem a noção de onde é que estão seus companheiros e consegue ali trabalhar bem. E claro, a Marta, né? Não tem como falar de futebol feminino do Brasil sem falar da Marta. Ela é uma interminável lenda do futebol feminino, uma lenda viva, né? 39 anos já, assim, uma raça muito grande. É muito legal ver a Marta jogando, porque ela por várias vezes já falou, essa é minha última, mas dá pra ver que ela tem paixão em disputar pela seleção brasileira. Às vezes a gente reclama disso, né, no futebol masculino, no futebol feminino a Marta ela joga com paixão, ela joga com vontade. Então ela já adiou muitas vezes a aposentadoria dela, não tem presença garantida na Copa de 2027, ela diz que vai tentar ali ver como é que vai estar. Claro que não depende só dela, o Arthur Elias tem que selecionar as melhores. Ela mesma tem essa humildade de falar que as melhores têm que ser selecionadas. E a gente está falando de uma jogadora que foi 6 vezes melhor do mundo, que é artilheira da história da seleção, é a maior artilheira em Copas, masculino e feminino. Se você somar as duas, a Marta é quem tem mais gols. E ela tá aí, tá jogando, né? Pode ser a última competição dela, pode ser a última vista que a gente tenha dela com a camisa da seleção brasileira, mas pode ser um aperitivo também para o ano que vem. A questão da altitude eu acho que pesa muito contra ela, né? No primeiro jogo ela não teve um desempenho muito bom ali, jogou o primeiro tempo e parte do segundo tempo antes de ser substituída pela Dudinha, mas a Marta é sempre uma opção, uma referência interessante de gol e de passe e de jogadas brilhantes. Nunca dá para duvidar da Marta, isso a gente já aprendeu. Cada jogo dela é um presente para quem ama o futebol, a maior jogadora de futebol de todos os tempos, tá? Bom, no que diz respeito às escalações, né? A gente tem aqui as escalações, são as escalações da última partida, tá? Não são escalações definitivas, porque a escalação só sai 1 hora antes, mas não acredito, tá, que a Bolívia vai mudar muito, tá? A Bolívia deve manter isso aí. Talvez a gente veja a saída da Cerrudo, tá? Porque a Cerrudo ela foi o ponto fraco
gritante assim da Bolívia na primeira partida. De novo, é sempre importante ressalvar as limitações do futebol boliviano, mas para todos os efeitos, a Cerrudo deixou muitos espaços do lado ali esquerdo do ataque paraguaio, né, do lado direito da defesa boliviana, e ela chegou a ser substituída. Então pode ser que a Cerrudo não jogue, né? Agora, de resto, eu não acho que vai ter grandes alterações. Primeiro porque no jogo passado, contra o Paraguai, perdendo de 4-0, a seleção da Bolívia só fez 3 substituições. Vai lembrar, podem ser 5, né, atualmente. E optou por não utilizar todas. Então não sei se temos confiança ali do técnico em utilizar todo o elenco boliviano, né? Então pode ser aí que essas 3 jogadoras, inclusive deixei elas destacadas, né, Carvalho, a Segovia Álvares, entrem aí no lugar nos titulares, mas não deve ter grandes alterações nesse sentido, tá? E em relação a seleção brasileira, a gente pode ter algumas alterações em relação às jogadoras que estão amareladas, tá? A Fê Palermo e a Gabi Portillo tomaram amarelo, aí para não correr risco de ficar suspensa contra a Colômbia, que acho que é o grande adversário desse grupo, né? Tem Paraguai, tem Venezuela, Bolívia, Colômbia. Acredito que a Colômbia é o adversário mais perigoso desse grupo. Imagino que, como a próxima rodada é contra a Colômbia, pode ser que preserve essas jogadoras que estão com cartão amarelo, ou vai lá e jogue alguns minutos, depois tire elas, mas tem elenco para isso, né? Tem elenco para essa forma. A própria Marta pode ser que não jogue, não sei se ela pode jogar ou não. Imagino que ela vai começar jogando e pode ser substituída. A Dudinha entrou no lugar dela para dar um pouco mais de gás, mas muito em função da altitude. Se o Brasil vier com alterações em relação à escalação que jogou contra a Venezuela, é por conta da altitude, ou seja, para dar um revezamento de jogadoras. Além disso, a Bolívia é uma seleção muito frágil, né? A grande expectativa do Brasil é golear a Bolívia. Tem que golear a Bolívia, até para mostrar serviço em relação ao que aconteceu na primeira rodada, que ganhou a Venezuela, mas não convenceu, como eu já disse. Mas trazer novas jogadoras, trouxe ali jogadoras que atuam no Brasil, né? Dudinha, a Kaká, a Yaya, a Johnson, a Camila Rodrigues. Pode ser que essas jogadoras entrem como teste, né? Seja como titulares ou como jogadoras aí para entrar no meio do jogo. Acredito que o Arthur Elias pode fazer esses testes nesse jogo sim. Mas dado que a atuação no primeiro jogo não foi tão convincente, eu acredito que vai manter a base principal da seleção e aí deixar a seleção mais pronta para conseguir aí enfrentar a Colômbia, que, como eu disse, é o grande adversário do grupo. A Colômbia ainda não estreou, a gente não viu o futebol da Colômbia nessa Copa América, mas é uma seleção muito perigosa, é uma seleção que pode atrapalhar bastante aí o ímpeto do Brasil. Vai lembrar que não tem muita margem de erro, são só 4 jogos, só classificam 2 para a semifinal. Então o Brasil tem que vencer Bolívia, tem que vencer Venezuela, como venceu, e tem que vencer o Paraguai. E contra a Colômbia vai disputar o primeiro lugar do grupo. E aí é importante ressaltar que no outro grupo está a Argentina, né? Se ficar em segundo lugar no grupo, pode acabar pegando uma Argentina. Mesmo que o Brasil seja favorito também, contra qualquer seleção sul-americana, a seleção brasileira é favorita, a gente precisa lembrar que em 2006, por exemplo, aconteceu lá do Brasil perder para a Argentina e no quadrangular final e acabar não conquistando o único título de Copa América que o Brasil não tem. O Brasil é campeão 8 vezes da Copa América em 9 edições. Tá buscando essa 9ª taça aí, mas considerando a altitude, considerando ser um jogo único, tiro curto, às vezes pegar uma semifinal, uma Argentina, pode se complicar. E a gente quer ver o Brasil trabalhando bem, a gente quer ver o Brasil conseguindo jogar bem, até porque daqui a 2 anos tem Copa do Mundo, né? Então esse ciclo de Copa do Mundo, a gente já está ali se aproximando da metade, a gente quer ver o Brasil conquistando e dominando a América do Sul e batendo de frente contra as grandes seleções europeias, Espanha, contra a grande França, contra a seleção dos Estados Unidos, contra a seleção do Japão, e quem sabe trazer aí um resultado melhor. Acho que a gente já há algum tempo está vendo o futebol feminino crescer no Brasil, acho que falta investimento. A gente vê vários episódios que ainda você fala, nossa, o futebol feminino ainda é assim no Brasil, mas aos poucos estamos indo, né? Muita gente tem preconceito contra o futebol feminino, eu sou um grande apoiador, eu sou um grande admirador do futebol feminino, eu gosto muito de ver futebol feminino, mas tem muita gente que não gosta, mas é importante sempre ressaltar, o futebol feminino no Brasil é muito recente, né? É algo muito recente mesmo e está em estruturação. E agora, né, que as equipes são obrigadas a ter ali um vínculo com o futebol feminino, está se desenvolvendo um pouco mais. A gente tem tido grandes jogos, revelando grandes talentos, o Corinthians dominando aí, tanto que o Corinthians tem vários jogadores convocados, né? A gente, inclusive, pode aqui dar uma olhada, né? A gente, na escalação titular, a gente tem várias jogadoras
do exterior, mas algumas brasileiras, né, jogadoras dos times brasileiros estão atuando no time titular. Por exemplo, aí a Amanda Gutierrez, que é do Palmeiras, né, a Isa Haas, que eu elogiei, tá no Cruzeiro, né, a Duda Sampaio, do Corinthians. Na reserva, a gente tem a Johnson, do Corinthians, né, a Yaya, a Marisa, também do Corinthians, a Kaká, do São Paulo, né, a Camila Rodrigues, do Cruzeiro. Várias jogadoras aí que estão atuando no futebol brasileiro, já começando a integrar a seleção, e isso é importante. Aos poucos a gente vai criando uma liga forte e um campeonato mais forte. Já foi-se o tempo que só o Corinthians dominava o Brasil. A gente viu o Palmeiras aí ser campeão paulista, a gente viu o São Paulo ser campeão da Supercopa do Brasil, a gente viu o Cruzeiro agora liderando pela primeira vez, aí sendo líder da fase de pontos, vai entrar nos playoffs agora como a equipe de melhor campanha. O Corinthians continua muito forte, mas agora outras equipes estão se desenvolvendo. E aí, quem sabe, né? A gente ainda vê jogadoras do Real Madrid, né? Duas jogadoras do Real Madrid aí jogando na nossa seleção, que é o caso da Antônia Silva e da Yasmin. A gente ainda vê jogadoras ali dos Estados Unidos, do Orlando Pride, né? Não só a Marta, como a Gabi Portillo, mas está se desenvolvendo no futebol feminino. Amanhã é jogo para golear. 6 horas da tarde é jogo para golear, é para mostrar serviço, é para mostrar trabalho. Mas também serve principalmente para deixar esse time mais redondinho para enfrentar essa Colômbia, que eu acho que é a primeira grande final do Brasil nessa Copa América. Acho que a gente pode ficar atento com Colômbia, depois com a Argentina. Um pouquinho de olho ali no Uruguai e no Peru também é interessante, mas essas duas seleções são mais perigosas. Então, para chegar bem contra a Colômbia, precisa vencer bem a Bolívia. E saldo é importante também aí para quem sabe na disputa da sequência. Vai que empata ali com a Colômbia, o saldo pode fazer diferença sim. O Paraguai fez 4, então vamos tentar fazer um 6, 7, 8. Mas lembrar, menor goleada da história do Brasil sobre a Bolívia foi 6-1. Já chegamos a 15-0, que o futuro nos reservará, vai ser decidido em breve. Mas é isso. Dito isso, espero vocês amanhã, tá? Quem quiser acompanhar com a minha narração na Rádio Resenha Interior, aí você pode fazer aquele combo de assistir no Sport TV ou ali na TV Brasil, baixar o volume e sintonizar lá na Rádio Resenha Interior, a transmissão no YouTube, na Twitch e no Facebook. Só procurar lá a Rádio Resenha Interior que aparece para vocês. Nas minhas redes sociais também vou deixar postado o link para quem quiser ouvir a minha narração com meus companheiros da Rádio Resenha do Interior. E claro, vou fazer muito futebol feminino. Vou fazer futebol masculino às vezes também, conforme a agenda permitir, mas o meu foco vai ser o futebol feminino, então esse canal aqui vai ser voltado para futebol feminino. Se você curtiu esse conteúdo, curtiu aqui as escalações, curtiu todas as informações, deixa seu like, deixa aí o seu inscrever-se e, né, se não gostou de alguma coisa, deixa seu comentário, claro, pedindo o que você quer a mais aí, beleza? Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.